quirografários, em geral, são, claro, fora os fiscais, né, porque às vezes existem valores muito significativos, os quirografários normalmente são os credores com maior volume de dinheiro. E, infelizmente, pela experiência que a gente tem nas varas e tal, são os que menos acabam recebendo, porque normalmente o dinheiro acaba antes, né, de chegar na classe dos quirografários. A massa, né, aquela sociedade não tem patrimônio suficiente para pagar, para chegar nos credores quirografários. Mas não tem nenhum caso que eles recebam? Sim, existem. Eu tenho, inclusive, casos em que vai se devolver dinheiro por falido, mas isso é uma outra história. Mas que chega no quirografário e paga ele integralmente. O que eu queria dizer aqui? Cabe uma mediação nos pagamentos? Eu entendo que sim. E a gente já fez já existiu alguns casos, alguns exemplos reais, né, em algumas massas falidas, de se conseguir alguns descontos por parte dos credores, né, daquela classe, enfim, e a gente consegue no final abranger o maior número de credores. Então, a mediação aí também ela é possível, né, desde que, obviamente, autorizada pelo juiz e tudo mais. Tá, então, daí você pensa, tudo bem, mas e os juros? Quando que eles seriam pagos? E os juros aqui, eu me refiro aos juros pós-falência, porque os juros até a falência, eles são computados, tá? Então, você vai computando, venceu aquela determinada dívida, você vai computando os juros até chegar no momento da decretação da falência. Ali é que se suspende o cômputo dos juros e só se computa, então, a correção monetária. Por quê, né? Porque a correção monetária é uma reconstituição do capital, ela não tem nada, né? Não é mais nada além do que você reconstituir aquele valor que era no momento histórico lá da decretação da falência. Como as falências tendem a ter por se tratar de um processo muito complexo e envolver muitos atores, que eu digo, credores, falido, Ministério Público, administrador judicial, enfim, existem casos em que as falências são processos que são um pouco mais lentos, né? Existe muita litigiosidade, então muitos recursos, às vezes o processo fica suspenso, então, às vezes a tramitação é um pouco mais complicada e o processo acaba que se estende num período de tempo um pouco longo, né? E acaba que, se você não tem sequer a reconstituição do capital, né, pela correção monetária, o credor não recebe absolutamente nada. Então, minimamente se faz a correção monetária para o pagamento das classes. Bom, se sobrou dinheiro depois de pagar todo mundo, até os subquirografários, o que faz? Volta-se para a primeira classe dos trabalhistas para iniciar o pagamento dos juros. Daí funciona da mesma forma, calcula o valor dos juros, dá para pagar todo mundo? Paga todo mundo, vai para a próxima classe. Não dá para pagar todo mundo? Faz rateio e acabou. E assim sucessivamente. Daí vocês podem me perguntar, pode haver... e se sobrar dinheiro, faz o quê? Daí, se sobrar dinheiro, pagou todo mundo, pagou juros, pagou custo do processo, pagou tudo, e sobrou dinheiro, devolve para o falido. Doutora, você já viu algum caso de devolver dinheiro para o falido? Já. Acontece. E daí você pensa, essa empresa, ela era insolvente, né? Haveria necessidade de se decretar a falência dela? É uma questão, né, a ser pensada. Mas o fato é que se ela não acabasse propriamente dita, e fosse vendido todo o seu capital, né, todos os seus bens ou todo o seu patrimônio, ela não conseguiria pagar seus credores. Então, o que a gente acaba percebendo é que ela era insolvente, sim, porque ela teve que se extinguir efetivamente para poder pagar todo mundo. E ótimo, se conseguir pagar todo mundo, é o melhor, né, dos mundos. O que a gente luta,
máximo para que o máximo de credores recebam seus valores, né, e não fiquem sem receber nada, o que é absolutamente muito ruim, né? É, mas, mas o dinheiro é finito, né? Então, se eventualmente aquele caso, naquela empresa, não existe patrimônio suficiente para pagar todos os credores, a gente vai sim é, vai ter que terminar ali, e se sobrar dinheiro, muito que bom, você vai devolver para o falido. Então, por isso que a mediação, muitas vezes, nesse caso do pagamento dos credores, ela é tão importante. Porque se você tem um caso de não ter o valor completo, né, para todos os credores, mas você consegue alguns descontos dados por alguns credores, você consegue atingir um maior número de credores nas outras classes. Foi o que aconteceu em algumas falências e a gente viu o quanto de benefício isso trouxe para a própria falência e, obviamente, para os credores, que às vezes nem acreditam mais no recebimento daqueles valores e acabam recebendo, né, aquele dinheiro e às vezes até os juros, enfim, né, então recebem os seus valores de forma absolutamente completa, como se fosse receber no período certo. Obviamente que daí os juros e tal, só com esse tempo que ficou sem receber, né? Mas acaba sendo indenizado, porque os juros não nada mais é do que uma indenização pelo tempo da mora, né? Então, o que a gente, sempre preza é sempre essa análise de não. E veja, deixa eu falar uma coisa: se pular alguma classe, isso causa uma nulidade no processo. Você não pode pagar os quirografários antes de pagar os trabalhistas. Se você fizer isso, o juiz e o MP e tudo vão ser responsabilizados pessoalmente, até o administrador judicial, porque a lei traz, e isso é uma norma, né, cogente, que você não pode simplesmente dizer, não, não vou obedecer ela aqui. Tem que observar essa ordem, essa hierarquia entre as classes, sob pena de nulidade, né, de ter que devolver esses dinheiros, enfim, esse dinheiro para a própria massa. Então, a parte do pagamento dos credores é a parte final, né, do processo, e que é o que todo o processo ele visa esse momento, né, que é a chegar no pagamento dos credores, que é para isso que existe a falência, né, que o Poder Judiciário tira o administrador daquela sociedade, daquela empresa, para que possa, então, tomar conta daqueles bens, vender e poder pagar os seus credores.